Se o governo realmente se importasse com os trabalhadores, deixaria que eles decidissem quem merece seu dinheiro. Por que então ele não faz isso? Porque os trabalhadores parariam de pagar impostos para a elite de socialistas que adoram viver do dinheiro. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Ian Curtis Votava na Margaret Thatcher, escrito por Supremo Tribunal Federal, revisado por historiador libertário e narrado por Lea Farr. A recente proposta do governo para reintroduzir o imposto sindical obrigatório extinto na reforma trabalhista de 2017 reacendeu o debate sobre o papel dos sindicatos e a relação entre o Estado e os trabalhadores, assim como os efeitos dessa medida na economia e na sociedade. Mais uma vez, o governo Lula busca aprovar uma lei que obrigue os trabalhadores a financiar os sindicatos, que lucravam verdadeiras fortunas nas antigas gestões petistas. Nos últimos 2 anos, o Congresso rejeitou todas as tentativas de restabelecer a antiga contribuição sindical, abolida durante a gestão de Michel Temer. Agora, com o apoio do Ministério do Trabalho, sob a gestão de Luiz Marinho, a administração tenta recriar mecanismos compulsórios de financiamento, alegando que isso é essencial para fortalecer as entidades sindicais. Porém, essa narrativa de fortalecimento mascara problemas mais profundos. Forçar trabalhadores a contribuírem para sindicatos por meio de imposições legais não apenas reduz a liberdade individual, mas perpetua a dependência do sindicalismo estatal como uma força parasitária permanente. A lógica subjacente é a de que os sindicatos não sobreviveriam sem o amparo forçado do governo, mostrando uma fraqueza estrutural no modelo atual que não sobreviveria em um ambiente de livre mercado. Críticos dessa política apontam para o impacto negativo no poder aquisitivo dos trabalhadores. Com a criação de um sistema sindical que visa extorquir e subjugar os trabalhadores, essas entidades se transformam em um braço burocrático do governo, monopolizando a representação e as vozes dos trabalhadores sem real concorrência ou incentivo à eficiência. Essa tentativa não é inédita. Anteriormente, o governo tentou reintroduzir o financiamento compulsório aos sindicatos, por meio da obrigatoriedade da contribuição sindical, que obrigava os empregados a contribuírem com uma taxa, mesmo sem serem associados ao sindicato. Para obter a isenção, era preciso enviar uma carta de oposição, um procedimento burocrático que inibia muitos empregados de usarem esse dinheiro. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, anteriormente favorável à reforma trabalhista e ao fim do imposto sindical obrigatório, alterou seu posicionamento em recentes decisões, se aliando ao governo e sendo um dos principais responsáveis pela nova contribuição. Diante disso tudo, é necessário dizer que o movimento sindical, quando surgido de uma organização voluntária entre trabalhadores, é um movimento legítimo perante a ética libertária. Mesmo que o movimento tenha sido mundialmente sequestrado pela esquerda, a organização de trabalhadores dispostos a negociar condições de trabalho perante seus patrões caracteriza, na verdade, a beleza do livre mercado trabalhista. Mas, como todos sabemos, o movimento sindical no Brasil não foi apenas cooptado pela esquerda, mas também pelo Estado, que impõe um monopólio de pelegos que ganham dinheiro parasitando o salário dos trabalhadores que dizem defender. No final do século XIX, com a inicial industrialização e a chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos, o Brasil testemunhou os primeiros passos de sua organização sindical. Os esforços laborais para melhorar as condições de trabalho, direitos fundamentais e representatividade foram rapidamente absorvidos por princípios anarcossocialistas. Durante as primeiras décadas do século XX, os sindicatos sofreram forte repressão policial e um cenário político adverso. Contudo, conseguiram progredir com suas reivindicações, legalizando a realização de greves e batalhando por uma carga horária de 8 horas de trabalho. Com o término da Primeira República e a chegada de Getúlio Vargas ao poder na década de 30, o cenário sindical brasileiro começou a sofrer uma profunda intervenção estatal, devido às aspirações fascistas do regime varguista. Após o golpe do Estado Novo, em 1937, Vargas estabeleceu a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, uma série de regulações trabalhistas inspiradas na Carta del Lavoro, de Benito Mussolini, que introduziu vários obstáculos burocráticos e impostos ao mercado laboral brasileiro. Todas essas medidas autoritárias foram acompanhadas por um modelo sindical corporativista,
em que os sindicatos se tornaram controlados pelo Estado ou, no mínimo, monopolizados com a ajuda de entidades governamentais. Esse sistema era baseado na unicidade sindical. Apenas um sindicato era permitido por categoria em cada localidade, e sua existência dependia da autorização estatal. Foi nesse contexto que, em 1940, surgiu o Imposto Sindical. Essa contribuição compulsória garantiu financiamento aos sindicatos, os transformando numa máquina de transferência de renda que iria parasitar o trabalhador brasileiro pelas próximas décadas. Assim, os sindicatos se tornaram dependentes do governo, se transformando em uma mera moeda política, enfraquecendo sua capacidade de atuar de forma autônoma e isenta. O imposto sindical persistiu por um longo período, tornando os sindicatos financeiramente dependentes do governo e gerando um enorme peso no poder de compra da população. A liberdade conquistaria uma significativa vitória décadas depois, com a reforma trabalhista de 2017, quando a contribuição sindical se tornou opcional. A reforma marcou uma alteração radical na estrutura sindical brasileira, proporcionando ao empregado, que por décadas foi tratado como hipossuficiente, controle sobre como empregar seu próprio salário. O término da obrigatoriedade forçou os sindicatos a reavaliarem suas estratégias de financiamento, aproximando-os mais dos empregados e recorrendo a contribuições voluntárias, tornando-os um pouco mais sensíveis às reais necessidades de seus representados. Por isso sempre dizemos aqui no canal: qualquer entidade ou instituição que vive de financiamento forçado, como o próprio aparato estatal, não tem incentivos para pensar no bem dos seus financiadores, mas apenas os dominar. As tentativas do governo Lula de reinstaurar o imposto sindical e outros mecanismos compulsórios significam um retrocesso no modelo trabalhista, tornando-o ainda mais obsoleto. Mesmo sem o imposto sindical, os monopólios não foram quebrados, e os sindicatos, mesmo aqueles que melhoraram levemente, ainda não foram expostos às pressões que um livre mercado sindical criaria por meio de uma demanda popular. As medidas são vistas como uma péssima decisão, especialmente em um contexto de crise econômica e alta carga tributária que aflige a população produtiva. Para muitos, essas propostas evidenciam o desinteresse do governo em realmente zelar pelas necessidades da população, priorizando o fortalecimento da máquina pública e criando uma política fiscal baseada na arrecadação. A obrigatoriedade da contribuição assistencial, mesmo com a possibilidade de oposição por carta, é um exemplo claro das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para exercerem sua liberdade de escolha. O governo parece ter uma postura desesperada frente à bomba fiscal gerada por ele mesmo. Ao não priorizar uma política austera, aumentando gastos e tentando usar o aumento de tributos para tapar o rombo, o atual cenário político, marcado pelas recentes derrotas do governo, como a tentativa frustrada de monitorar o PIX e as suspeitas de pedalada fiscal no programa social Pé de Meia, tem alimentado tensões e até mesmo especulações sobre um possível processo de impeachment. A estrutura sindical brasileira, moldada por décadas de interferência estatal, demonstra sinais claros de esgotamento. Os sindicatos estatais, financiados compulsoriamente, são frequentemente criticados por sua ineficácia e desvinculação das demandas reais dos trabalhadores. Para o brasileiro comum, a existência do sindicato não causa nenhuma mudança em sua vida, além de um imposto a mais por mês. Onde estavam os sindicatos quando o governo taxou compras no exterior, agredindo diretamente o poder de compra do brasileiro médio? Promoveram protestos em defesa dos autônomos quando o governo quis regular aplicativos de entregadores ou os Ubers? Fizeram qualquer declaração quando o governo aprovava uma reforma fiscal com o maior IVA do mundo, afundando ainda mais o poder de compra do trabalhador? Os trabalhadores que se revoltaram com tais medidas do governo estão cientes de que os sindicatos não só ignoraram os verdadeiros anseios da população, mas apoiaram o governo na mesquinha esperança da volta do imposto sindical. Está claro para todos que a solução passa por uma reforma estrutural que elimine monopólios sindicais e permita a criação de organizações verdadeiramente livres e voluntárias, lideradas por trabalhadores comprometidos com seus interesses. Ao menos uma boa notícia é a de que a proposta de retorno do imposto sindical enfrenta forte resistência no Congresso e entre a população. Caso aprovada,
É provável que a medida cause grande insatisfação popular, o que pressiona os deputados a não apoiarem a medida, que apenas aprofundou as desigualdades econômicas. Ao observar esse cenário, uma pergunta pode surgir na mente dos mais atentos. O imposto sindical existe há décadas e foi instaurado em uma época onde o Brasil era ainda mais pobre do que hoje. Como uma medida que reduz os salários da população pode sobreviver por tanto tempo? Por que essa revolta popular vem surgindo agora e não nos anos 40, quando o imposto foi criado? A disseminação de informações fora dos canais de comunicação convencionais tem possibilitado que mais indivíduos questionem as políticas governamentais. As redes sociais, canais independentes e movimentos civis têm desempenhado um papel crucial na sensibilidade do público acerca de assuntos como o imposto sindical e as questões do sistema laboral. A informação descentralizada dá voz a pontos de vista que frequentemente não são discutidos pela mídia tradicional, proporcionando aos cidadãos um entendimento mais abrangente e crítico dessas questões. Essa descentralização não apenas amplia o acesso à informação, mas também fortalece o debate público, incentivando a luta pela criação de sindicatos verdadeiramente livres e desvinculados do poder do Leviatã. O futuro do sindicalismo no Brasil depende da capacidade dos trabalhadores de se organizarem de forma autônoma, utilizando a informação como ferramenta para desafiar o status quo e construir um sistema verdadeiramente justo. A história do sindicalismo brasileiro é marcada por períodos de repressão, controle estatal e reformas transformadoras. A nova batalha que se desenha contra o governo Lula e suas tentativas de regular e taxar o mercado de trabalho exige uma reflexão profunda sobre o papel dos sindicatos e o equilíbrio entre autonomia e representatividade. É imprescindível o fortalecimento dos sindicatos independentes, financiados de maneira voluntária e genuinamente comprometido com os interesses dos trabalhadores, para a criação de uma sociedade baseada na livre concorrência. A disseminação de dados descentralizados e a recusa de estruturas hierárquicas e centralizadas são instrumentos cruciais nesse processo, uma vez que possibilitam que os próprios empregados se organizem de maneira mais independente e transparente, sem a interferência coercitiva do governo ou de grandes entidades controladoras. Essa tentativa de Lula de retorno ao passado é o reflexo de uma organização que teme pela sua existência frente a uma realidade em rápida transformação e um futuro incerto. Mas definitivamente, essas estruturas hierárquicas e rígidas estão a cada dia caminhando em direção ao seu fim, a total irrelevância. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.